Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula Paraná, 7º ano, ensino religioso, e vamos falar das diferentes formas de expressão e manifestação ritualísticas. Bem, o objetivo ou os objetivos da aula de hoje é analisar alguns ritos e rituais nas diferentes tradições religiosas, destacando seus princípios éticos e a sua importância para a nossa sociedade. Vocês conhecem a história do Pequeno Príncipe? É bem legal, é um clássico da literatura, mas que já foi transformado em desenho, filme, e nós vamos começar aqui com uma reflexão que vem da história do Pequeno Príncipe, que é uma obra do Antoine Saint-Exupéry. Então, na obra O Pequeno Príncipe, a raposa é uma das personagens que passa ali pela vida do Pequeno Príncipe. E ela diz para o Pequeno Príncipe, isso ficou muito famoso, que é preciso cativar. E que nós, quando cativamos, somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então tem que cativar a amizade. Só que para cativar uma amizade, você precisa ter paciência e manter uma efetividade, como uma plantinha, que você tem que regar sempre, colocar no sol para que ela nasça, para que ela cresça. E aí a raposa diz para o Pequeno Príncipe sobre essa questão do cativar. No outro dia eles vão se encontrar de novo e ela diz: é preciso um ritual, pois eles fazem que uma hora seja diferente da outra, um dia seja diferente do outro. Quer dizer, quando nós marcamos um encontro, quando nós marcamos que vamos encontrar com aquela pessoa que nós cativamos e temos amizade, isso vira um ritual. Eu me preparo para o ritual, e aquela hora que antecede o ritual é uma hora especial. Durante o ritual, depois do ritual é muito importante. Então, extraímos aqui da história do Pequeno Príncipe essa ideia que rituais são precisos. Mas, você conhece algum ritual? Qual a diferença entre os nossos hábitos do dia a dia e um ritual sagrado? Todo dia você faz tudo sempre igual? Levanta de manhã, escova o dente, toma café. Qual que é a diferença entre hábito, aquilo que eu faço mecanicamente, todo dia, repetitivo, uma coisa repetitiva, e um ritual sagrado? Você sabe? Vamos refletir sobre isso? Então vamos lá. Ritos e rituais. Aventureiros da cultura. Os hábitos cotidianos podem ser considerados também rituais, mas eles são métodos, formas de se fazer as coisas que se tornam automáticas, viram um hábito, de tanto que eu faço repetitivamente. Eu entro no carro, que para quem dirige, claro, não é o caso de vocês. Liga a chave, põe o pé na embreagem, põe a marcha, acelera. É um hábito, mas isso é parecido com o ritual. A diferença é que nós fazemos por costumes. Alguns hábitos também são culturais, acaba sendo determinada cultura, as pessoas têm o hábito de fazer algo antes de comer, ou depois de comer, ou antes de tomar banho. Podem ser espontâneos, você faz assim todo dia, porque espontâneo é uma coisa sua, ou impositivos. A cultura, as convenções impõem. Então, isso são os hábitos do dia a dia. Mas os rituais sagrados, eles repetem uma ação do passado, seja da origem do mundo ou da origem daquela religião, ou algo muito importante que marcou a história e a tradição religiosa. Estão ligados, então, à tradição religiosa. Essa é a diferença entre um hábito e um ritual sagrado. Relembram um fato sagrado que ficou na memória do povo ou desta cultura. Então, ainda que vire um ritual, fazer sempre a mesma coisa, isso é um hábito, é do cotidiano. Um ritual sagrado, ele repete uma ação, são gestos, falas repetitivas, mas que rememoram, relembram algo que aconteceu num passado distante. Entre os diversos tipos de rituais que nós conhecemos, ritos rituais, podemos destacar os ritos mortuários, ou seja, velório, no nosso caso, da tradição ocidental, iniciação ou passagem, como batismo, ou quando alguém se torna líder religioso, comemorativo, que antecedem as festas, de cura, também tem rituais de cura, entre muitos outros. Vamos conhecer alguns desses rituais? Então, tem uma variedade de ritos e rituais nas diferentes culturas, mas quando nós pensamos os povos indígenas, por exemplo, existe um ritual chamado da tucandeira. Tucandeira é uma formiga que tem uma picada muito, muito dolorida. Entre os povos indígenas existem diversos rituais fúnebres, de casamento, de passagem para a vida adulta, entre outros.
Mas a tucandeira é um ritual feito pelos meninos indígenas do povo Sateré-Maué e marca a passagem deles para a vida adulta. Eles confeccionam umas luvas feitas com palha para colocar as mãos dentro, enchem de formigas, elas ficam a princípio meio que adormecidas ali dentro, e aí eles colocam na mão dos meninos e fazem um ritual onde toda a comunidade dança, canta, inclusive as mulheres solteiras que estão buscando rapazes corajosos para serem seus maridos. O menino, nesse momento, não pode demonstrar dor, ele dança e canta com aquela luva, sendo picado pelas formigas, e ele tem que demonstrar bravura, porque ele resiste às picadas. Então, sinal que ele não é mais um menino e ele está pronto para se tornar um homem. Isso é um ritual indígena. Existem muitos outros rituais de passagem nos povos indígenas, mas estamos falando aqui desse ritual da tucandeira, que leva o nome desta formiga em especial. Bom, então aqui mais uma foto do indígena dançando, cantando aí com o apoio dos mais velhos, com essas luvas feitas de palha, ricamente adornadas, e aí quanto mais corajoso ele for, melhor ele faz essa passagem da infância para a vida adulta. É quase como se fosse para comparar, quando o menino vai para o exército e raspa a cabeça, ou passa no vestibular, também raspam a cabeça, mas existem vários tipos de ritual. Esses rituais na nossa vida servem para marcar quando você deixa uma fase e vai para outra, como formatura, batizado e tantos outros. E agora, vamos fazer aquela paradinha para testar seus conhecimentos. Mas não se preocupem. Mais importante do que certo ou errado é o que você aprende no processo. Então, a atividade avaliativa, a avaliação, ela é formativa, ou seja, serve também para você aprender. Afinal de contas, mais importante do que o ensino é aquilo que vocês aprendem. Estão gostando dessa aula? Bem diversificada também, não é? Bom, número 1, primeiro quiz da aula de hoje. Na obra O Pequeno Príncipe, a raposa diz para o menino, para o Pequeno Príncipe, que é preciso cativar a amizade, ter paciência, manter a efetividade. É preciso um ritual. Então a raposa afirma, é preciso um ritual. Por que ela faz? Por que o ritual faz? Letra A, as coisas mais agradáveis. Letra B, um dia e uma hora diferente das outras. Letra C, com que a gente esqueça do passado. Vamos dar um tempo para vocês escolherem a alternativa correta e logo voltamos descobrindo juntos qual é a alternativa mais correta. Bem-vindos, bem-vindas, aventureiros, aventureiras da cultura! Voltamos para resolver o primeiro quiz da aula Paraná de Ensino Religioso, 7º ano de hoje, sobre ritos e rituais. Bom, Pequeno Príncipe, conversando com a raposa, ela diz para ele que é preciso ritual. Por quê? O que o ritual tem tão importante? Letra A, ele torna as coisas mais agradáveis? Letra B, torna um dia e uma hora diferente das outras? Ou letra C, faz com que a gente esqueça do passado? Vamos, antes de eu dizer aqui qual a resposta correta, fazer raciocínio lógico, exercício de raciocínio lógico. Será que o ritual faz com que a gente esqueça o passado?
Não, pelo contrário, o ritual é uma rememoração. O ritual, a gente relembra o passado, uma ação, um acontecimento do passado. Torna as coisas mais agradáveis? Nem sempre. Porque, embora muitos rituais sejam ligados a festas e são agradáveis, tem ritual fúnebre, ritual de cura quando a pessoa está doente, e rituais em vários povos, no Oriente, na África, também com os povos indígenas, que requer passar por alguma dor, alguma provação para mostrar o seu valor, no caso dos povos indígenas. E aqui, como estudamos da tucandeira, então a resposta correta é a letra B. O ritual torna um dia e uma hora diferente das outras. Não se preocupe, como eu falei, não importa quem acertou e quem errou, importa você aprender no processo. Bom, agora nós vamos falar de um ritual das religiões de matriz africana. No Brasil, temos muitas religiões de matriz africana, entre elas mais conhecidas, a Umbanda, que mistura cristianismo, xamanismo indígena, espiritismo e elementos da religião africana, isso na Umbanda, e o Candomblé, que é uma religião mais purista, ou seja, é uma religião com raízes africanas, e eles cultuam os orixás, que podem ser energias ou elementos da natureza. Então tem orixá da água, da montanha, da floresta, da terra, do céu, enfim, é uma infinidade de orixás. Bom, o batismo no candomblé é chamado de feitura de cabeça, porque cada pessoa tem o seu orixá. É um ritual para preparar a mente ou a cabeça do iniciante para o que eles chamam de entrada do orixá ou enquice, e representa o renascimento. A pessoa renasce para o seu orixá, onde o iniciado então nasce. Novamente, ele tem um novo nascimento para o orixá. Então, o batismo no candomblé, e acontece geralmente quando a pessoa já é adulta ou, enfim, pode acontecer com alguém que já é de família candomblecista ser maior, mas não é como, por exemplo, na Igreja Católica, que você batiza a criança assim que nasce. Os evangélicos pentecostais também batizam quando é adulto. A pessoa tem que escolher ser batizada. Muitas religiões têm batismo, outras não. No candomblé, o batismo é chamado feitura de cabeça. Nesse ritual é feita a raspagem do cabelo, ou seja, eles chamam de orô. Então todo candomblecista, quando faz o batismo, raspa a cabeça. E o Abiã recebe o Exu, representa o canal de comunicação entre o iniciado e o seu orixá. O Exu é como se fosse aquele que leva a mensagem do mundo dos orixás para o mundo das pessoas. Tem muito preconceito. Quando a gente fala de religiões de matriz africana, são as que mais sofrem preconceito. Lembrando, o Brasil é um estado laico, ou seja, não tem religião oficial, mas tem o dever de proteger a liberdade religiosa. Você não precisa acreditar numa palavra da religião do outro, mas quando você conhece, passa a respeitar. Inclusive o candomblé é uma religião ligada a alimentos, cada orixá tem o seu alimento, muitas festas, e também pregam fazer o bem sem ver a quem. Bom, o ritual que marca o término desse período, então tem todo um período que a pessoa fica nesse batizado isolada, dentro do terreiro, que se chama o lugar sagrado do candomblé, é denominada saída de santo. Então tem a saída de santo, é uma festa. O ritual de batismo termina com uma festa. Ou ainda, Iauó. Por fim, o Orucó é o momento em que o orixá dirá o nome de iniciação do seu filho perante todos. A pessoa ganha um nome, o orixá dá um novo nome, então ela tem um nome de iniciado no candomblé. E é uma festa muito bonita, o ritual é muito bonito, então, ritual de batismo no candomblé. Aqui temos uma foto do Aió, a saída do filho de santo. Então, quando terminou, saiu lá, já é recebido por toda a comunidade. Aqui ele está ganhando seu nome, seu novo nome, como filho de santo. Está aí a beleza, a riqueza. Inclusive, muitas comidas populares no Brasil vêm do candomblé, vêm da tradição africana. Muitas palavras, muitos hábitos. Inclusive, jogar lá, quando flores para Iemanjá no final do ano, pular ondinha. Tudo isso é herança dos povos de matriz africana. E agora, como já é hábito, vamos fazer um quiz. Ou seja, não é um ritual sagrado, mas já é um hábito nosso fazer aquela paradinha para você tomar uma aguinha, mas também para responder aqui uma atividade, um quiz. Número 2, quiz de hoje, da aula
Sétimo ano, aula Paraná, ensino religioso, a tucandeira. É um ritual feito pelos meninos do povo indígena Sataré Maué. E marca então o que marca esse ritual da tucandeira? Letra A, iniciação dos meninos como pajé, ou seja, quando eles vão virar curandeiro. B, o fim do ano e início do outro, o Réveillon. Letra C, a passagem da infância para a vida adulta. Vamos dar um tempo para vocês escolherem a alternativa correta e logo voltamos para descobrir se você acertou ou errou. Retornamos com a nossa aula Paraná para resolver o segundo quiz da aula de hoje, Ensino Religioso, sétimo ano. Então vamos lá. A tucandeira é um ritual feito pelos meninos do povo indígena Sataré Maué e marca a iniciação dos meninos como pajé, B, o fim de um ano e início de outro, ou C, a passagem da infância para a fase adulta. Qual foi a alternativa que você marcou? A, B ou C? Será que vocês acertaram? Vamos descobrir qual é a resposta correta? É a letra C, a passagem da infância para a vida adulta. A iniciação que torna uma pessoa pajé, em geral, não acontece com menino, pode ser menino ou menina, mas já são adultos. O pajé, o curandeiro de uma aldeia, em geral é uma pessoa mais velha. Fim de ano eles também têm, mas não é no mesmo período, porque é um calendário lunar, mas não é esse o nome e não é a tucandeira. Então a resposta correta é a letra C, passagem da infância para a vida adulta, esse ritual dos indígenas Sataré Maué, chamado de tucandeira. Gostaram até aqui? Estão gostando da aula? Eu estou me divertindo bastante. Então vamos lá, aventureiros da cultura, vamos descobrir mais um rito, mais um ritual, e agora falando do judaísmo. Inclusive em muitos filmes que a gente assiste, aí Hollywood sempre representa esse ritual chamado de Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah para as meninas, né? Então, Bar Mitzvah para menino, Bar Mitzvah para meninas é um rito de passagem judaico, em que os meninos no Bar Mitzvah, 13 anos, e as meninas no Bat Mitzvah, 12 anos, fazem um pacto de obedecer os mandamentos do Torá. Então, é comum a leitura do Torá. Nesse momento, os judeus, as pessoas que são adeptas do judaísmo, a religião, o judaísmo, que inclusive dá origem posteriormente ao cristianismo e islamismo, fazem a leitura do Torá, que é o livro sagrado. O ritual ocorre numa sinagoga, que é o lugar sagrado, sob orientação de um rabino, que é o líder. No Bar e Bat Mitzvah, lê-se trechos do Torá para demonstrar sua sabedoria, conhecimento e o grau de conhecimento sobre a religião, ou seja, que aquela criança que está deixando de ser criança e agora já entra numa outra fase da sua vida, tem conhecimento sobre a sua religião. O Bar Mitzvah também é uma grande festa, muito prestigiada por todos os judeus. No Brasil temos uma grande comunidade israelita, no mundo em geral, e é bem conhecido esse ritual, que também é uma festa chamada de Bar ou Bat Mitzvah. Gostaram? Já sabiam? Ou foi um aprendizado novo aqui? Estão aprendendo coisas novas na nossa aula de ensino religioso, a aula Paraná, onde não trabalhamos religião. Não fazemos doutrinação. Aqui é conhecer para respeitar. Bom,
terceiro e último quiz da aula de hoje. A tucandeira, o ritual indígena que nós estudamos, é um rito de passagem indígena, em que os meninos colocam nas mãos luvas de palha e essas luvas de palha estão cheias de letra A, espinhos, letra B, formigas ou letra C, sanguessuga. Qual será a resposta correta? Você já sabe. Vamos dar um tempinho aí para vocês escolherem qual é a alternativa que vocês acham que deve ser a verdadeira e já voltamos com a resposta. Voltamos com a resolução do terceiro quiz da aula de hoje, aula Paraná Ensino Religioso, 7º ano. A tucandeira é um ritual de passagem indígena em que os meninos colocam mãos em luvas de palha cheia de espinho, formiga ou sanguessuga. Eu tenho certeza que vocês acertaram porque vocês são brilhantes e pelos comentários que a gente recebe, vocês gostam muito da nossa aula, prestam muita atenção, são inteligentes, eu sei que vocês acertaram. Mas quem não acertou, não tem problema. O importante é aprender com a atividade. Então, a resposta correta, a luva de palha está cheia de formiga. Mas olha, espinho e sanguessuga possivelmente não doem tanto quanto as formigas tucandeiras. É uma picada, dizem, muito dolorida. Então, na aula de hoje, nós estudamos alguns ritos e rituais religiosos, entendemos a diferença entre um rito do cotidiano e um ritual sagrado. Descobrimos que existem rituais de passagem, batismo, que possuem a função de marcar a passagem da criança da fase da infância para a vida adulta, ser apresentada para a sociedade, ou iniciar também as pessoas em determinada religião, quando são, por exemplo, batismos religiosos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu me despeço de vocês dizendo: seja mais amor no peito, seja menos preconceito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Então, shalom para quem é do judaísmo, hoje falamos de bar mitzvah, salam aleikum para os irmãos muçulmanos, axé para quem é de candomblé, namastê para os orientalistas, budistas, saravá para quem é da Umbanda, amém para todos os cristãos, assim seja para os espíritas, Atê, Aerete, Nhamandu para todos os povos Guarani, Yandevá, Mbiá e Kaiowá, e assim eu cumprimento todos os povos indígenas brasileiros. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e até a próxima aula.